Oi pessoal, me chamo Poliana e vou estar mostrando a vocês alguns desses verbos modais que são muito importantes para a nossa aquisição do vocabulário na língua inglesa. O primeiro deles é o verbo will, que é usado para expressar alguma ação, alguma coisa que nós vamos fazer no futuro. Por exemplo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. I will do it. Nem sempre ele vai significar fazer ou vou fazer alguma coisa, né? A tradução ela pode variar bastante, mas sempre que a gente tiver essa palavra will, ela vai estar associada a uma ação a ser feita no futuro. O próximo verbo é o verbo would, que significa seria ou deveria, e geralmente está associada a alguma coisa que está condicionada a algo. Então, quase sempre vai vir acompanhado dessa palavra uma outra palavra, o se, que em inglês nós chamamos de if. Um exemplo disso é a frase eu deveria fazer isso se eu tivesse tempo, que em inglês fica I would do it if I had time. O próximo verbo é o verbo should, que significa que algo deveria ser feito, mas que ainda não foi feito. Por exemplo, a frase I should do it, but I still didn't have time, que significa eu deveria fazer isso, mas eu ainda não tive tempo. Esse verbo é bem conhecido da gente, o verbo can, que significa poder ou conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, I can do it, que significa eu posso fazer isso. E acompanhado desse verbo, a gente tem o verbo could, que significa poderia. Por exemplo, I could do it, but I forgot. Eu poderia fazer isso, mas eu esqueci. Então, esse verbo ele geralmente vai estar associado a algo que poderia ter sido feito no passado. Ele é como se fosse o passado do verbo can. O verbo may, que também pode significar maio, do mês de maio, significa que algo pode ser feito e também traz aquele sentido de dar permissão para que algo seja feito. Por exemplo, I may do it today, que traduzindo é eu devo fazer isso hoje. Acompanhado do verbo may, nós temos o verbo might, que é o passado de may, ou seja, se uma pessoa disser I might do it today, I'm waiting to have time for it. Então, ela quer dizer que eu deveria ter feito isso, I might, mas eu estou esperando ter tempo. E a gente tem também o verbo shall, que ele fala sobre algo que pode acontecer, mas que depende de uma outra coisa. Por exemplo, I shall do it when my mother arrives. Eu devo fazer isso quando minha mãe chegar. Após o verbo shall, a gente tem o verbo must. Esse verbo mostra a obrigação, a certeza de que algo tem que ser feito. Por exemplo, I must do it. Eu tenho que fazer isso. E agora nós vamos para uma parte mais prática dessa aula, que é quando nós vamos aprender a construir frases utilizando esses verbos. Não é nada difícil, nós só precisamos nos atentar para uma estrutura gramatical. Primeiramente, para as frases positivas, que perguntas e nem querem dizer nada negativo, nós vamos utilizar essa estrutura. O sujeito, o verbo modal, o verbo principal e o complemento. Por exemplo, I, que é o sujeito, can, que é o verbo modal. I can swim in the lake. A frase que nós vamos aprender a formar é a frase interrogativa. Então, como na maioria das vezes, a gente tira o sujeito do início da frase
e coloca aquele verbo auxiliar, que no caso aqui nós estamos usando o verbo modal. Então fica o verbo modal, o sujeito, o verbo principal e o complemento. Então qual é o nosso verbo modal? Can. Quem é o nosso sujeito? I. E aí o resto da frase. O verbo principal, que é swim, e o complemento, que é in the lake. Can I swim in the lake? E a gente tem também a frase negativa, que também é super fácil. A gente só precisa acrescentar o not depois do verbo modal. E aí vai ficar I can not swim in the lake. O sujeito, o verbo modal, o not, o verbo principal e o complemento. I cannot swim in the lake. Agora nós vamos entrar numa parte de resolução de questões. Eu vou colocar a pergunta aí na tela para vocês. Vou dar um tempinho e depois eu vou dizer qual a resposta melhor se encaixa nessa frase. Então, pessoal, no caso dessa primeira questão, a gente nota que tem um verbo no passado, que é o verbo did. E aí, isso já indica que aquela frase está expressando uma ação que aconteceu no passado. Então, o único verbo que tem entre as alternativas que está no passado é o verbo could. Vocês lembram que eu falei que o verbo could era o passado do verbo can? E o verbo can significa poder ou conseguir fazer algo. E aí, no caso, né, a frase está dizendo I did everything that I could, no caso a alternativa D, but we lost the match. Então, qual é a orientação que eu dou para vocês? É que sempre observem, principalmente, em qual tempo estão os verbos. Por exemplo, aqui a gente tem um verbo que estava no passado. Então, muito provavelmente, o verbo que vai completar essa frase também está no passado. Não é obrigado a gente saber toda a tradução da frase para que a gente consiga completar uma questão como essa. Então, pessoal, essa frase, ela diz the show, tananã, go on. E aí, vocês lembram o que significa must? Must significa deve. E essa frase ela é muito conhecida de pessoas que gostam de acompanhar show ou quem escuta, quem assiste séries legendadas também deve estar bastante acostumado a escutar essa frase. The show, o show, e aí tananã, deve continuar. Então, a resposta certa nesse caso é a letra D. Poderia ser can? Sim, né? Porque aí ia ficar o show pode continuar. Mas a tradução mais correta é a palavra must, que significa deve. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu sei que não dá para aprender todos esses verbos em uma aula só, em um só dia, mas eu recomendo que vocês continuem estudando, formulando frases em que caibam, né, esses verbos modais e respondendo questões sobre esse tema. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo, entrando em contato através desse e-mail ou falando com o professor Zami. Tchau e até a próxima aula. Pessoal, eu não poderia esquecer desse mapa mental, que vocês podem estar tirando o print e vai auxiliar bastante na hora de revisar esse assunto.